Olá pessoal, vamos aqui continuar com a nossa aula 2, onde nós vamos começar a falar de cada partezinha que compõe o artigo, né? Hoje nós vamos falar do título, do resumo e da introdução, né? Vamos dar orientações de escritas, tá? Seguindo as regras da BNT, e como a gente vai estar falando da parte de introdução, consequentemente a gente vai ter que falar também de citações, né? De citação. Então, nós temos esses objetivos, né? Mostrar as regras de escritas para cada uma dessas partes que compõem um artigo, né? E antes de começar a falar de cada um deles, eu coloquei aí 9 perguntas para vocês estarem se fazendo para começar a escrita do TCC de vocês. Então, começando aí pelo resumo, né? Se pergunte aí, o que é que eu fiz na minha pesquisa que eu tenha que colocar em poucas palavras? O que é que eu fiz em poucas palavras? Tradução, qual é o problema da minha pesquisa? Consequentemente, na revisão de literatura, o que é que já foi falado sobre isso? E aqui é importante você delimitar um tempo de revisão de literatura. Vamos imaginar aí que você vai estar falando de um determinado tema e que você começa a fazer a revisão dos últimos 5 anos, né? Ou dos últimos 3 anos, ou de um período que você ache que é necessário fazer essa revisão, né? Então é importante delimitar esse tema e essa delimitação de tema ser falada durante o teu artigo, né? Durante a escrita do teu artigo. Metodologia, como é que eu resolvi esse problema? Né? Resultados, o que foi que eu descobri? Discussão, o que é que isso significa? O que essa descoberta significa? Né? Agradecimentos, quem me ajudou, né? Referências, quais foram as fontes que eu utilizei ou quais foram as fontes que eu citei. E os anexos é algumas informações extras, né? Como tabelas, figuras, fluxogramas e pela aí vai. Então, comece se perguntando, fazendo essas perguntas que elas vão lhe auxiliar a começar o teu processo de escrita aí. E aí vamos começar pelo início, né? Pelo elemento pré-textual, que é o título, né? O título, vocês têm que imaginar que ele é o cartão de visita para o leitor, né? A gente publica aquele nosso artigo para o leitor, né? Então, o título é pelo título que é o cartão de visita daquele teu trabalho, é o título, né? É bom que ele seja curto, né? Títulos longos cansa facilmente o leitor, né? Não é atrativo. Então, é bom que seja curto, é bom que seja claro, né? Que seja direto, né? O direto, relacionar o título diretamente com o que o leitor vai ler da tua pesquisa, que foi o que realmente tu fez na tua pesquisa, né? Sem fórmulas, sem abreviaturas, tá bom? De 10 a 15 palavras. Um bom título vai identificar o tema do artigo, o cenário da pesquisa, onde e quando foi realizada e vai caracterizar a amostra, né? Então, um bom título, ele vai realmente ser fiel ao que o artigo trata, né? Segundo a BNT, né? O título do artigo e o subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos, como o exemplo que eu coloquei aí embaixo da revista Soma. Tem o título e o subtítulo, e eles estão separados pelos 2 pontos, né?
Tem que ser no idioma do texto, o título tem que ser no idioma do texto, e opcionalmente pode-se incluir o título em outro idioma, né? Aí você pode inserir logo abaixo do título no idioma do texto. Essa marcação aí de azul são os critérios da revista Soma, né? O título deve estar em letras maiúsculas, né? Aqui é o título desse exemplo aqui é Educação Ambiental, o restante é subtítulo. Então, o título em letra maiúscula, segundo a revista Soma, aí tem as fontes, né? Tem toda a formatação. Dei aqui logo um destaque para você já ir para orientar a escrita aí de vocês, né? Logo abaixo do título você vai colocar o autor, né? O nome do autor deve ser inserido de forma direta, prenome, abreviado ou não, e sobrenome. Para mais de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha, separados por vírgulas ou em linhas distintas. O exemplo que eu coloquei aí, os autores estão em linhas distintas. O exemplo da revista Soma. Deve constar o currículo sucinto de cada autor. Então, tem aí o asterisco, 2 asteriscos, é o currículo sucinto do autor com o endereço de contato deles, né? Endereço, obviamente o e-mail, a página do site, né? Provavelmente é mais como botar o e-mail. Que são indicações que se colocam lá no rodapé da revista, que no caso são orientações da ação, tá bom? Esse exemplo que eu coloquei aí é um exemplo da revista Som, tá certo? A regra de acordo com a ABNT. Vamos evitar certas expressões no título. Por exemplo, a propósito de, algumas notas some, estudo da, introdução ao, alguns aportes sobre, alguns aspectos de, consideração sobre, breve discurso sobre. Vamos evitar essas expressões, tá ok? O resumo. O resumo tá aí a 6028/03, a regra ABNT por resumo. O resumo é uma apresentação sucinta dos pontos relevantes do artigo em um parágrafo único e espaço entre linha 1,5. Ele deve conter o objeto do estudo, o objetivo, a metodologia, o resultado e a conclusão. Então, tu vai escrever em 5, 6, 7 linhas aí, tudo que tu fez em apenas 7 linhas. Tem que dizer objetivo, objeto de estudo, que é introdução, objetivo, metodologia, resultado e conclusão, né? Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular e não deve conter nomes de autores e obras. Logo abaixo do resumo, deve-se pontuar a palavra-chave, que vai na quantidade de 3 a 5. Elas são separadas entre si com ponto final e finalizadas também com ponto final. O resumo ele deve ter no mínimo 100 a no máximo 250 palavras. No caso da revista Soma, ela coloca aí que não deve exceder de 200 palavras, tá certo? Também aí nessa parte grafada de azul, tem toda a formatação do resumo e das palavras-chave, ok? As palavras-chave, elas devem ficar abaixo do resumo, separadas por ponto, né? E também finalizadas por ponto, conforme eu já tinha colocado. Logo abaixo das palavras-chave, a gente coloca o resumo em outro idioma, que é o abstract. Se houver, né? E geralmente na revista é presente essa situação do abstract, né? Então aí tem que recorrer aos colegas que falam outras línguas para poder ajudar vocês, porque às vezes tem alguma palavra técnica aí que você não consegue encontrar nos tradutores, tá? Então, ok, pessoal? O resumo é uma parte importante, geralmente também ela é uma chave de abertura para o teu artigo. Geralmente a pessoa
vai lá no resumo, o leitor, né, vai lá no resumo, primeiramente, para ver se aquele artigo é realmente o que ele está pesquisando no momento. Então, é uma parte bem importante. Eu sugiro, né, como experiências que eu já tive em confecção de artigo científico, eu sugiro deixar essa parte por último. A última coisa que você faz do seu trabalho é o resumo, tá certo? A última coisa não, a penúltima. A última a gente ajeita as referências, que é uma parte mais chata, tá certo? Tem que ter todas as regrinhas. Então, na penúltima, que depois que você terminar suas conclusões, de escrever as conclusões, aí você volta lá pro resumo, que eu acho que ele sai mais fácil do que você começar exatamente por ele, tá certo? A introdução. Após o resumo vem a introdução. Introdução tu vai começar a contextualizar, né? Vai fazer uma contextualização sobre o tema do teu artigo, né? Vai procurar tudo, colocar aquele tema que tu tá propondo dentro de um contexto. E em seguida tu vai problematizar aquele teu objeto de pesquisa, né? Com a justificativa de por que tu escolheu esse objeto de pesquisa para ser estudado, para ser divulgado no meio científico. E aí, por último, tu lança o teu objetivo. Então, se eu fosse fazer aí, quantificar, vamos dizer assim, a introdução, então, primeiro tu começa com o problema, vai atrás do que já tem de disponível, de conhecimento disponível sobre esse problema e faz os objetivos, um breve objetivo. Né? Então, a introdução, trabalhar o tema da pesquisa e a justificativa para sua investigação. É o momento em que se faz a ligação com a literatura científica. Uma introdução eficaz é importante para que o artigo seja aceito, viu, pessoal? Vamos observar o tamanho da introdução, depende muito lá da pesquisa, da revista que vocês vão publicar, tá? E veja como são escritas, então, aí uma dica que eu dou. Veja como são escritas as introduções das melhores revistas da sua área. E até do tema que você está se propondo a escrever sobre ele no artigo, né? Procura introduções boas, né? Não é plagiar, mas procura introduções boas referentes àquele tema que você está escrevendo, porque vai te ajudar. Passos para escrever a introdução. Escreva na voz ativa, sujeito, mais verbo, mais complemento. Sentenças curtas e objetivas. Pode usar o presente ou o passado, tá certo? Presente, por exemplo, o efeito do uso desses produtos ainda é desconhecido. Passado, observaram que... Tararã, tararã, tararã. Escolher referências relevantes com preferência para as mais atuais, certo? E vai se perguntando agora, a partir de agora vai se perguntando, tenho que escrever minha introdução. Então começa a fazer lá, do que se trata o meu artigo? Por que eu investiguei mesmo esse tema? O que já se sabia sobre esse tema no início que eu comecei a minha pesquisa? Ou melhor, o que é que não se sabia? Então, com essas 3 ou 4 perguntinhas, você já consegue ir desenhando a tua introdução, tá certo? É uma parte... não é uma parte assim complexa, não é tão complexa como a discussão, mas é uma parte que merece que tu faça com um pouco mais de calma, que tu veja direitinho a revisão bibliográfica que tu vai colocar nessa parte. Como eu falei, delimita um tempo para essa revisão, para esse tipo, para a revisão desse assunto. Tu fazer uma introdução bem feita vai te facilitar muito lá na tua discussão, que é a parte mais complexa, a meu ponto de vista, da criação de um artigo científico, né?
Então, realmente, a introdução é uma parte que você deve fazer com bastante calma, com bastante atenção. Vai ter dia que não vai sair uma linha, mas vai ter dia que vai sair 5 páginas, tá certo? Então, realmente com muita calma, com muita delicadeza, que vocês vão tentar pensar nas respostas dessas 3, 4 perguntas que eu coloquei aí. No final da introdução, tu coloca o objetivo, né? Objetivo claro, direto, né? Evitar alguns desses termos. Este trabalho visa refletir. Esse trabalho objetivo é discutir. Esse trabalho pretende debater. Né? Evita um pouco esses termos. E ele é escrito no último parágrafo da introdução. Aqui, essa parte azul, né? Esse grifo azul, são como a revista Soma gostaria, como a revista gostaria não, como é que a revista quer que seja a introdução dos artigos delas, né? Aí tem toda a formatação, como eu falei lá na outra aula, eu sempre vou colocar aqui, mas está tudo lá disponível no site. Aqui eu coloquei um exemplo, peguei um artigo e coloquei um exemplo, né, um artigo da Soma, e peguei um exemplo da introdução. Por exemplo, na introdução tem que ter o objetivo, justificativo e metodologia, como a gente viu na estrutura de artigo de revisão na aula passada. Então tá bem aí, a metodologia, ele descreveu um pouco da metodologia nessa parte aí da introdução, nesse parágrafo aí, nesse primeiro parágrafo. Essa parte que eu circulei é a justificativa do trabalho, justificativa do artigo, e essa parte aí grifada de vermelho, sublinhada de vermelho, é o objetivo. Então, tem que ter essas 3 situações na tua introdução, tá? Como a gente está falando de introdução, você vai precisar de referências, né? Ou seja, durante a introdução, você já começa a fazer citações das referências que tu pesquisou, né? Então, o que é a citação? A citação tem a norma, eu coloquei a norma 105.20/2002. Eu coloquei no outro slide o site que você encontra, de acordo com a BNT, as normas para citação, porque são muitas normas, aí vai depender muito do tipo de citação que você está fazendo, que é o tipo de bibliografia que você tem, né, de referência bibliográfica que você tem para compor o teu artigo. Então, não tem como eu falar tudo aqui nessa nossa aulinha, mas tá sugerido aí no slide a norma mais recente para citação, de acordo com a BNT, e também está indo como texto complementar, tá bom? Então, citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte, né? Elas podem aparecer no decorrer do texto ou como em nota de rodapé, né? Tenham cuidado, pessoal, que as citações elas devem andar lado a lado com a referência. Então, nessa parte aqui, você já vai fazendo 2 partes do artigo em uma, que é já fazendo a introdução, como você tem que fazer citações, então você já vai estar referenciando, você já está fazendo a parte de referências, tá? Jamais esqueça de citar a fonte consultada e, consequente, fazer a referência. Então, eu quero, se eu for citar, eu cito lá no texto, mas, consequentemente, lá na parte da referência, tem que ter essa citação que eu citei, ok? Aí eu coloquei um exemplo. Então, lá no decorrer do texto eu botei conforme Carranza, né, a centralização, tararã, tararã. Então, se eu citei Carranza lá na introdução ou lá na discussão, eu tenho que referenciar lá no final, lá no meu pós-texto, né, pós-elemento textual. Eu tenho que colocar a referência do Carranza. Então, citei, referenciei, citei, ok? Tem 3 tipos de citação, que era o que eu estava falando, que não dá para a gente falar de tudo aqui nessa aula. Então, tá aí o site, vai como material complementar. Mas falando aqui de forma bem rápida, tem 3 tipos de citação. A citação direta, indireta e a citação de citação. Cada uma delas tem o seu jeito de
de citar no texto de acordo com as normas da BNT que está aí nesse material. A citação direta é a transcrição integral da parte da obra consultada, tá? Integral, até conservando a pontuação, a grafia e o idioma, tá? A citação indireta é o texto criado com base na obra de autor consultado, em que se reproduz o conteúdo e ideias do documento original, né? Atualmente a gente já dispensa o uso de aspas duplas e a direta coloca com aspas. E a citação de citação é a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao documento original. Daí aí a gente tem que usar essa expressão upload, tá? Para fazer a citação de citação. Em todas estas três é obrigatório conter o nome dos autores, a data e a página do trecho citado, com exceção da citação indireta que não precisa colocar, tá? A data e a página. Aí a citação direta, que é aquela que você bota igualzinho como o autor está falando, o autor original está falando. Ela pode ser curta ou pode ser longa. A curta são no máximo de 3 linhas, tá? Coloca entre parênteses, entre aspas, a ideia do autor. E a direta longa, ela já tem mais de 3 linhas, né? Aí ela já é separada do restante do texto, ela tem um recuo especial, tá certo? E um alinhamento justificado, tudo isso aí tem lá nas regras da ABNT. E lá na soma, ele pede para que fique atento, tá? Ele coloca essa situação de citação curta e situação longa e diz como é que quer que se faça, tá? É o item 7 lá, daquela página lá de submissão da revista que eu mencionei na aula passada. Tá? As situações indiretas, elas são as mais indicadas em trabalho acadêmico, porém, é necessário que vocês tenham os devidos cuidados, tá certo? Não é necessário mais colocar a página que foi retirada, apenas o ano e o nome do autor, tá bom? E aí dispensa-se o uso das aspas também. E a citação da citação, ela somente deve ser utilizada quando tem a impossibilidade de acesso à obra original, tá bom? Com a indicação upload na hora que você for citar. Então, aqui eu falei um pouco dos tipos de citação, não entrei muitos em detalhes, porque são muitos detalhes, aí você vai lá no material, tá? Novamente, tá aí o site, ou vai como material complementar ao texto, tá? E aí você usa dependendo do tipo de citação que você vai fazer no seu trabalho. Então, era isso que eu queria falar na aula de hoje, né? Ajudar vocês aí no título, no resumo e na introdução do artigo de vocês. Espero ter ajudado aí com alguma. Espero que alguma dica que eu dei aqui, que eu falei aqui para vocês, tenha sido de bom alcance, tá? Então vamos à obra, né? Hoje tem que sair pelo menos uma dessas 3 coisas, ou o ideal é que já saia as 3, tá certo? O título, o resumo e a introdução. Tá ok, pessoal? Bons trabalhos.